Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, amados. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Vamos fazê-lo começando com uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por este novo dia que o Senhor nos outorga, o Senhor nos regala para adorar o seu nome. Eu peço, Senhor, porque a tua bênção seja derramada como chuvas em terra sedenta, em terra que precisa, Senhor, ser molhada. Enche-nos, Senhor, nesta hora. Acresce, Senhor, o nível das águas do teu Espírito em nós, no teu povo. Que cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que escuta a tua palavra sejam abençoados. Esta é a nossa oração, em o nome de Jesus Cristo. Pode falar amém? Glória a Deus. Jesus, em tua presença nos reunimos aqui. Vamos cantar esse coro. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendimos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença nos reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Aleluia. Vamos a continuar lendo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Aleluia. Isaías capítulo número 43. Por favor, abra sua Bíblia, chama as pessoas que estão aí em casita. Se alguém está atarefado, fazendo outra coisa, vamos dar essa importância ao estudo da palavra do Senhor, por gentileza. Meu amigo pastor Nivaldo fala, por gentileza, essa palavra o identifica. Então, por favor, vamos dar esse tempo ao Senhor. Isaías 43, 18 e 19 fala assim a palavra do Senhor. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas,
nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Glória a Deus. Palavra do Senhor nesta manhã, nesta hora é: você tem sede de Deus? A pergunta que usaremos como título, como tema desta hora, desta palavra, desta meditação da palavra do Senhor é uma pergunta clara, direta para o nosso coração. Você tem sede de Deus? Você tem tido sede de Deus? Você sente sede do Pai? Há muitos textos na Bíblia que nos falam sobre a importância de termos sede dele. Nós temos sede de muita coisa. A nossa natureza humana é legítima, não colocando a parte do pecado ou da natureza decaída, mas a realidade, as coisas que são legítimas, coisas ou necessidades, desejos, vontades, paixões, sentimentos, tudo aquilo que está contido na nossa alma, coisas boas, legítimas. Nós temos muitas coisas para suprir para suprirmos a nossa alma. Desejos, sede de algumas coisas. Mas a pergunta nesta manhã é: você tem sede de Deus? Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O mundo em que nós vivemos é um mundo conturbadíssimo. Conturbado. Um mundo que está cada vez, há um texto que fala, é como um homem bêbado que não sabe a que hora ele vai cair. Está tambaleando, vai para um lado ou para outro, não sabe a que hora. Todas as famílias da terra estão vivendo dias extremadamente difíceis. Há uma pequena minoria que eles acham que não tem problema, mas esse é um caso diferente, um tema à parte. Os poderosos, os ricos, eu já falei às vezes em alguma meditação sobre isso, e eles pensam que eles não têm problema, mas são eles os que têm mais problema, porque eles fizeram o seu Deus na sua riqueza. Ai daqueles que dizem a sua riqueza, este é meu Deus. Ai daqueles que confiam na riqueza, diz a palavra, mas esse é um assunto para outro tema, um tema para outro dia. No mundo, as famílias passam por dificuldades extremas. Muita gente não consegue romper. Há coros que nós cantamos rompendo em fé, Senhor, mas parece que na hora de trocar nos miúdos, como disse meu amigo pastor lá no sertão da Bahia, vamos trocar nos miúdos, pastor Daniel, ele fala, vamos colocar nas moedinhas. Como está? Qual é a realidade? Está vivendo rompendo em fé de verdade no dia a dia, no que é real, não no que é sonho, no que é uma vontade. Muita gente tem sonhos, desejos profundos, mas não consegue vivê-los na realidade. Muitas pessoas vivem de glórias passadas. Talvez eu ou você que estamos nesta hora, lembramos, em espanhol fala añoramos, temos nostalgia, sentimos, como fala isso? Sentimos falta, saudade. Olha aquele tempo que a gente viveu, era um tempo muito bom. Você já falou isso, eu já falei muitas vezes. Oh, tempos gostosos e a gente não sabia, éramos felizes e não sabíamos. Por que isso? Tem muita gente no mundo que vive, incluindo nós, cristãos, nascidos de novo, nascidos do Espírito Santo de Deus, selados com o Espírito Santo. E vivemos constantemente coisas, que povo, que tempos lindos que nós vivíamos. Por que isso? Outros vivem de glórias passadas.
né? Aconteceram coisas lindas no passado e a gente traz a lembrança. Oh, que coisa linda! Eu lembro quando a gente era menino, eu lembro no tempo da minha meninice, eu lembro no tempo da minha mocidade, aqueles que já passamos dos 40, 50, não? Quando tínhamos 15, 20 anos, aquela energia, aquela força, aquele ânimo para tudo. Vida espiritual, a gente que quer construir, mas não consegue. Na vida espiritual, não rompe. Na vida financeira, na vida familiar, nos relacionamentos, na vida financeira, em todas as áreas. Por que isso? Há outros que vivem trazendo as lembranças, já não são coisas tão legais, tão boas. Vivem de derrotas ou de tragédias ou de dores do passado. E o passado, que talvez 10, 15, 20 anos ou mais, tão grave, tão difícil, momentos de percas, perdeu um relacionamento, perdeu uma amizade, ou percas por causa da morte, perderam coisas financeiras, perdeu uma empresa. E a gente que vive o passado que está longe, como se fosse no presente, está vivendo um presente de tristeza constante. Então o Senhor disse na sua palavra para nós: chega, para de lembrar as coisas do passado. Isso que diz o texto. Não vos lembreis das coisas passadas. Deus está sendo enfático, claro. Não vos lembreis das coisas passadas, sejam elas boas. Claro, temos que trazer a lembrança, aquelas coisas boas. Mas não podemos viver como se isso não fosse mais atingível, não fosse mais possível viver. O Senhor disse: cada manhã se renovam as minhas misericórdias para meus filhos. Novas são as suas misericórdias. Grande é a sua fidelidade. Então, o Senhor fala: chega desse momento de sofrimento. Deixa o passado no passado. Se foi uma falta de sabedoria, um pecado, consequência de algum pecado, aquele que confessa seus pecados e os deixa, alcança misericórdia do Senhor. Então nós precisamos ouvir essa palavra de Deus. Como fazer? Deus quer dar para o seu povo uma nova expectativa de vida. Eis que faço uma coisa nova. Isaías 43, 19. O que você quer que o Senhor faça para ti? Eu ouvi desde que era uma criança pastores, papai foi um deles, e eu recebia essa palavra desde garoto. Eu lembro talvez 5 ou 6, eu lembro essa infância. Ou a segunda infância, 10, 12, com 11 anos eu me converti nos prantos. Eu pedia: Deus, me perdoa dos meus pecados. Eu sabia que eu era pecador. E ele estava pregando. Aí ele lembro que ele desceu do púlpito e me abraçou e chorou junto comigo. Foi um choro, foi o primeiro encontro com Jesus Cristo. Nunca vou esquecer isso. 11 anos para 12. Com 12 anos e pouquinho fui batizado nas águas. E eu creio que o batismo do Espírito Santo aconteceu aí. E meu pai me batizou. Depois, com 16 para 17, o chamado para a obra missionária. E eu disse coisas que até agora eu falo: Senhor, o Senhor me lembra. Você lembra que você me falou? Pai, aonde o Senhor me levar, eu vou, Senhor. Não importa que coisa, né? Então, Deus quer. Que são as bênçãos? Quais são as vitórias? Em que área da tua vida, das nossas vidas, nós queremos os milagres, a ação poderosa do Senhor? O Senhor disse: eis que eu estou fazendo coisa nova. Porventura vocês não estão vindo? Vocês não percebem? O Senhor fala isso. Alguns dirão: mas isso foi para o tempo passado. Ontem uma menina da família falou: pastor, ela não é brasileira. Por que alguns pastores, por que algumas igrejas estão falando coisas, não, que isso não é para nosso tempo, que não era bem assim? Você sabe que existe a apostasia, mas é um assunto também para outro momento.
Mas a palavra do Senhor é viva e é eficaz. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. As bênçãos de Deus são para nós sim, é para você sim. Porque o Senhor promete. Qual é a bênção que você quer para a tua vida? Em que área? Então, Isaías 48 fala, já os tens ouvido, olha bem para tudo isto, porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que tu não conheces. Isaías 48, 6. O Senhor diz, eu quero te fazer ouvir coisas novas. Por que não a gente pede, Senhor, me ajuda a deixar essas lembranças tão graves? Há pessoas que falam, mas pastor, é que o pastor não sabe o que aconteceu comigo. Eu já ouvi isso mais do que contam os dedos. Muitas vezes, de homens, mulheres sinceras, crentes, homens de Deus, nascidos da palavra, crentes abençoados, e fala, pastor, que o pastor não sabe o que aconteceu comigo. Foi muito difícil. É uma dor muito grande, até agora eu sinto. O Senhor fala contigo, chega, para de trazer o passado, a derrota do passado, para hoje você está sendo roubado. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Não deixa, meu querido, minha querida irmã. Então o Senhor disse, eu faço novas as coisas. Ele já está para acontecer. Essas coisas novas já estão para acontecer. Isaías 43, 19, hoje é só Isaías, o profeta Isaías. Você está aqui para ser abençoado, creia nisso em nome de Jesus. Eu creio que eu estou sendo abençoado, eu creio que ainda há coisas que ainda eu não, talvez as entendia na minha mente, mas não as vivenciava, e eu estou assim. Há coisas que estão acontecendo na minha vida, eu falo, Senhor, eu não quero perder isto não, é coisa grandiosa. Esses dias aconteceu algo, eu estava orando, e por favor, escuta isso com teu espírito, que o Senhor te dê entendimento espiritual. Eu oro em pé, sentado, ajoelhado, mas nesse momento eu estava deitado, olhando para cima, e estamos em um relógio de oração 24 horas por dia, 7 dias na semana, por o mês de outubro todo. E orando assim, havia uma música, alguém mandou uma música, um louvor, e aí falava, coloca a cara no pó. O Espírito de Deus falou através dessa mensagem, desse louvor, muito claro na minha vida. Estava deitado no sofá, um sofá bem cômodo, orando pela minha família, eu oro pela minha família todos os dias. Meus filhos, minha esposa, mamãe, e aí vai. E eu coloquei literalmente a boca no pó. Me deitei, há muito tempo que não faço isso. Deitado, virado para baixo. E o Senhor falou comigo algo que é no Espírito do Senhor. Às vezes nós pensamos, Senhor, estou falando com o Senhor e não vejo resultado. Nada acontece, Pai. Por que o Senhor está em silêncio? Por que o Senhor não fala? Eu já falei isso várias vezes na minha história. Um dia que minha filha estava doentinha, eu falei, Deus, eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Minha filha tinha 50 dias na UTI. E os médicos falaram, gente, não tem nada para fazer. Mas o silêncio de Deus, e Deus falou isso nessa noite no sofá, nessa tarde, que estava deitado. O silêncio de Deus é tão poderoso, queridos. Quando Deus está em silêncio, aparentemente para nós, Ele está trabalhando por nós. O silêncio de Deus muitas vezes é mais poderoso do que quando a gente está ouvindo um pregador com muita força e nós sabemos com muito ânimo, um microfone muito forte, como o pastor Daniel às vezes levanta a voz. Mas quando o Senhor fala assim na quietude, como ele disse a Elias, quando passou aquela pequena brisa, a presença de Deus estava nesse lugar. Ele está contigo. Ele faz no dia a dia as coisas que são cotidianas, corriqueiras, normais. O Senhor está trabalhando. O Senhor está fazendo uma obra poderosa. Creia, querido. Se você já está cansado, esgotado, se você talvez está falando, pastor, oh Deus, eu estou num deserto, já se estendeu esse deserto. Muitos dias difíceis, muita gente na família sofrendo, não há portas que se abrem,
Eu quero um milagre, não chega. Os problemas de relacionamento, a área financeira, a saúde. E você pode estar falando, eu estou passando um deserto. Querido, deserto é lugar de manifestação da glória de Deus. Eu farei, diz o Senhor, Isaías 43, 19. O deserto é lugar de bênção. Eu porei um caminho no deserto e farei correr rios na terra seca, no ermo, na solidão. Às vezes nós estamos falando e o Senhor parece que está em silêncio. Ouça a voz do Espírito de Deus. Essa foi uma experiência pessoal. Deus pode falar contigo, você dirigindo o carro, ou correndo, como aconteceu comigo esse dia. Eu correndo, caminhando, e o Senhor falou, maturidade para ti, meu filho. Que ano passado Deus falou para nós, 2020 será tempo de maturidade, de crescimento e de colheita. Aí eu correndo esses dias, acho que eu já falei isso, desculpe repetir, quem já ouviu, e o Senhor falou, filho, é para ti. Eu não meço como os homens medem. Crescimento, eu estou te dando crescimento, você precisa crescer, você precisa amadurecer para que você seja capaz de conduzir aquilo que eu estou para dar para você. Eu peguei um susto, cheguei a caminhar, estava correndo, disse, meu Deus, que é isso? Maturidade para você, cresça, se acomode às coisas pequenas, tendo o que comer e o que vestir, estejam satisfeitos. Olha que coisa. Não queiram as coisas grandiosas, não sejam como os homens do mundo, os gentios do mundo. Isso diz o texto. Que correm atrás de tanta coisa, tanta carga, tanta situação, que estão correndo atrás das coisas materiais. O Senhor disse, cresça. É tempo de crescimento, é tempo de maturidade. Deus está preparando o seu povo para receber a sua presença. Creia somente. Então, vamos indo para o fim. Mas para isso, o que precisamos ter? Ter sede. Aquele que tem sede, vai beber. Há muita gente que não sente sede na área material, na área física. Tem pessoas que não estão com sede e eles podem estar perto de um riacho, perto de uma fonte de água cristalina, água pura. Mas se eles não têm sede, sabe o que vai acontecer? Vão dormir na beirinha aí, no lado. Não vai beber. Por quê? Porque não sente sede. Mas se houver uma pessoa que sente sede do outro lado da montanha, e do outro lado tem uma fonte, e ele está sentindo sede, está morrendo de sede, sabe o que vai acontecer? Ele vai atravessar o monte todo, porque não há água, mais perto é aquela fonte. Ele vai subir no monte, eu faria isso. Minha família está morrendo de sede, eu vou lá, e eu vou trazer o que eu puder dessa água pura. Então, quem tem sede, venha às águas e beba, disse o texto da Bíblia. Aquele que tem sede, vai pedir ao Senhor. O que faz matar a sede? O que acontece na vida da pessoa que bebe da água? O Senhor Jesus falou um dia, eu sou a água da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Então, quando nós permitimos que o Senhor derrame do seu Espírito Santo, o Espírito Santo, ontem nós ouvimos nosso pastor, o pastor Josué Brito, falando o Espírito de Deus ser também representado no texto bíblico como a água que purifica, que limpa. Eu achei muito interessante isso. A gente sabe. Água, Senhor, acrescenta o nível, eu estou orando nessa forma, acrescenta o nível, Senhor, não me deixa no raso. Me leva nas águas mais profundas. Há muito mais de Deus. O que acontece com as pessoas que bebem da água do Espírito? A terra seca torna-se produtiva. Algo novo vai acontecer. Não creias que o Senhor já fez tudo o que tem que fazer na tua vida. Seja insatisfeito, como dizem alguns pregadores. Eu não inventei isso. Na verdade, nadie inventou nada. Tudo o que acontece já foi dito antes. Então, as feridas do coração são saradas quando a pessoa sente sede de Deus. As angústias, a incerteza, o jugo que o mundo coloca, a ansiedade,
o medo, tudo aquilo que não é de Deus é destruído, é aniquilado quando a pessoa bebe da água da vida todos os dias. Senhor, mantém-me sempre com sede. Eu estou pedindo ao Senhor isso. Você está fazendo isso? Você está pedindo ao Senhor? Você tem tido sede? A glória de Deus vem para a vida da pessoa e remove aquilo que pode se considerar como cinzas. É uma ideia, né? Uma metáfora. Obrigado, pastor. Uma metáfora. Altar. O altar, o Senhor disse, não pode faltar o fogo. Não pode se apagar o fogo no altar. A chama arderá constantemente. Esse é o lema para o nosso relógio de oração. 24 horas, às vezes há 2 pessoas, 3 pessoas, há horários que são 10 pessoas, há que uma igreja toda. Aquele pastor lá em Peru, ele tem 400 discípulos, eu não sei se são os 400, mas tem muita gente orando. Outra pastora no sertão, ela e a turma toda. Minha irmã com as esposas, tempo de oração. O fogo arderá. Quando há fogo, as cinzas são removidas. O vento sopra e a chama se acende. Tudo jugo, tudo aquilo que não é de Deus, que não vestes de tristeza, são removidas. Eu lhes darei vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Olha que texto mais maravilhoso. Óleo de alegria, dança no meio da dificuldade. Porque Paulo e Silas conseguiram? Como é isso que eles, na hora que eles quase foram mortos de tanta pancada, de tanta chicoteada, varadas, quebraram as costas, estavam dilaceradas as suas costas. Alguns escritores dizem, Paulo e Silas falaram, meu irmão, eu vi perto a morte. Alguns estão dizendo aqui, eu passei quase pela morte, teve aquele Covid, aquele vírus, e sou sobrevivente. Eles falaram a mesma coisa, não é nada novo. Porque Paulo e Silas falaram, vamos adorar ao nosso rei, porque ele está conosco, ele nos deu essa graça, esse privilégio. Que é isso, gente? Nos deu a honra não só de pregar a sua palavra, mas também de sofrer com ele a angústias, a perseguição. Bem-aventurados sois quando pelo meu nome sois perseguidos e sois maltratados. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Há um evangelho pregado ali que não, de qualquer jeito, não precisa ser radical. E não vou entrar por esse caminho que é muito, é apostasia mesmo. Gente que se denomina cristão ou líder de uma igreja e está pregando outro evangelho. O evangelho de Jesus Cristo é esse. Tenha sede de Deus e Ele vai te levar ao centro do seu projeto. Qual é o centro do evangelho? O Espírito Santo de Deus. Você vai morrer para o mundo. Os desejos que te desviam do caminho vão ser endireitados. Eu colocarei um caminho no deserto. Que caminho é esse? Não é qualquer caminho. É um caminho de glória, de santidade, de sacrifício, de sofrimento. Sim, é sofrimento. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, 1 e 2. Os gentios pensam assim. Os que estão se desviando pensam assim. Evangelho sem sacrifício, sem cruz, não é evangelho de Cristo. Não é, nunca foi. Então, queridos, evangelho sem sofrimento, sem serviço. A ver se eu lembro, um pregador falou esses dias, bom, não vou lembrar não, sobre o serviço. A medida, como que ele falou, alguns medem, bom, acho que não vou lembrar. Ele fala sobre o serviço, aqueles que servem, a igreja que é missionária, a igreja tem servos como discípulos. Acho que não estou lembrando bem, mas fala sobre o serviço, a importância de que uma igreja tenha servos, discípulos que servem, que se parecem com o Senhor Jesus. Vamos indo para a conclusão. Queridos, todos os que choram, diz o texto Isaías 61 também, ele veio para consolar a todos os que choram. Deixe que Deus derrame seu Espírito, que Ele faça correr essas águas. Vamos pedir, Senhor, acrescenta o nível das águas.
Dá-me sede de ti, Senhor. Se porventura tu não estás tendo sede, pastor, eu não tenho vontade. Algumas pessoas têm falado, pastor, não sinto vontade de orar. Peça para o Senhor. Não sinto vontade de ir à igreja. Estou com medo. Não está fazendo parte do... Desculpe ser sincero, mas eu preciso falar. Não faz parte do grupo de risco. Não tem mais de 60, nem 50. E não está vindo para a igreja. Não tem sede. Não sente vontade nenhuma. Não, tá bom aqui, comendo alguma coisinha. Desculpe a transparência. Não é mal, é legítimo. Está em casa, está com fome, tudo bem. E assiste ao culto na comodidade, está tudo bem. Faço a ceia, pego um pãozinho e tal, e eu tomo a ceia aqui. Querido, pensa bem no que nós estamos fazendo. Deus está agradando disso mesmo? Esperamos, e a nossa prefeitura aqui, graças a Deus, podemos dizer assim, encurtou o espaço de 2 metros para 1,5 metro. Queridos, o Senhor está no seu santo templo, o Senhor está guardando o seu povo. Ele tem águas profundas para nos levar. Pastor, não seja radical. Não estou sendo radical. Querido, você não faz parte do grupo de risco e não está vindo para a igreja 6 meses, meu irmão, ou mais. 5 meses. E eu não vou falar outros detalhes. Mas peça ao Senhor, Senhor, eu estou bem. Tu aceitas, Senhor, o que eu estou fazendo. Minha vida espiritual está em linha com o teu projeto. É isso que o Senhor tem para mim? Ou há algo mais? Teu Espírito sabe. Há mais de Deus. E eu peço, por favor, se pode, estás deitado, não tem problema. Mas se pode, senta. Ou ajoelha. Ou levanta, fica de pé. A posição mais certa, que teu espírito esteja em sintonia com o teu corpo. O Senhor me disse, coloca a boca no pó e veja se ainda há esperança. Senta a sede, meu filho. Eu tenho águas profundas. E o Senhor falou algo que não está tão claro para muita gente. Eu não entendia isso. Na hora da dor, o crescimento é para ti. Você vai ser tratado. Está me pedindo, meu filho, te prepara, porque aqueles que me servem, disse o final da Bíblia, estarão comigo. Meus servos estarão comigo para sempre. Chega, disse o Senhor, de trazer a lembrança as coisas do passado. Para de se queixar. Eu não sou esse Deus que você conhece, não é o Deus verdadeiro da Bíblia. O Deus que pode todas essas coisas, que Ele sara água, quebra todas as cinzas, destrói toda mágoa, falta de perdão. Aquele que não perdoa não conhece a Deus. Senta, ajoelha e peça ao Senhor. Vamos orar, encerrando esse momento. Senhor Jesus, se tu podes, se tu queres, repete comigo. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que espada de 2 gumes, 2 fios. E ela penetra, Senhor, o espírito de vida e o espírito e a alma. Vai, Senhor, não te detenhas, faça aquilo que tem que ser feito. Não quero ficar do jeito que eu estou. Se tenho sido uma pessoa, um crente saciado, como se já tivesse tudo, como se já conhecesse tudo, me perdoa, Senhor. Meu orgulho espiritual, minha vaidade, Pai, dá-me sede de Ti, Senhor. Ajuda-me a ter sede da Tua presença, porque só aquele que tem sede será saciado. Eu não quero estar dormindo quando há um rio de vida ao meu lado. Eu preciso de Ti, Senhor, que eu seja como um servo que brama pelas correntes das águas, porque só assim correrei para a Tua presença. Acresce o nível das águas no meio do Teu povo. Faz crescer o nível, Pai. Eu te peço e eu abençoo Teu povo. Em o nome de Cristo Jesus. Seja abençoado e seja trazido para a presença de Deus. Eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E nós te esperamos aqui hoje à noite, 18 horas, ou lá na igreja de Ibirapuera, se você é de lá.
ou aqui na sede, ou na igreja onde você está, se você é de outra igreja. Vai, porque há uma fonte profunda. Deus te abençoe. Aleluia.